Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje estamos aqui na estreia de um novo programa, de um novo quadro aqui para vocês. O nosso Brand Experience em pauta, com meu querido colega de banca, Felipe Gontovich, que está aqui representando a Ampro e também a sua agência, The Group. E hoje o nosso primeiríssimo convidado, ele vem de uma área, de uma trajetória em cima daquilo que hoje é um grande desafio do marketing. Um desafio positivo, um desafio de conquista, de aproximação, de conhecimento, de entendimento, que é a área de compras. Hoje temos aqui o Douglas Ferreira, que ele é o fundador e ele é o presidente do Café com o Comprador. Douglas, obrigado, querido, você ter aceito esse convite para a gente falar de brand experience hoje aqui, da relação de compras, porque eu acho que no nosso marketing, talvez a área que mais esteja e venha sofrendo ao longo desses anos todos com os desafios das concorrências é justamente o live marketing agora do brand experience. Então, primeiro eu queria te dar as muito boas-vindas e agradecer você aqui, bem como ao Felipe, meu parceiro aqui desse novo programa. Bom demais, cara. Eu que agradeço. Eu sou um apaixonado por compras há muito tempo e tem alguns segredinhos que eu guardo aqui que eu vou contar hoje aqui, mas eu estudei marketing, eu queria trabalhar com marketing, não trabalhei, mas aí eu fui trabalhar em compras atendendo marketing, então eu acabei realizando um pouco dessa minha vontade lá de estudante de marketing, né? Então, assim, eu amo as duas áreas, compras e marketing. A minha vida sempre foi assim. Obrigado, cara. Prazer estar aqui. Bora lá, bora falar tudo aqui. Fê, quer fazer umas palavras introdutórias aí? Queria primeiro agradecer o convite, Fabião, para a gente começar esse projeto juntos. Eu acho que a gente vai conseguir agregar com alguns temas muito importantes para o nosso mercado e que eu acho que passou do momento já, né, da gente abordar esses temas e a gente entender um pouco mais dos desafios e das qualidades também que a gente encontra nesse mundo de brand experience. E queria te agradecer muito também pela participação. É uma honra ter você aqui no nosso primeiro podcast, né, em colaboração aqui junto com o Fábio. E estou muito animado. Eu tenho vários pontos aqui para a gente poder debater, várias curiosidades. Vamos lá. Vou contar tudo hoje, hein, cara? Prepara aí. Então vamos, porque estamos tranquilos aqui em relação ao tempo. Vamos começar esse papo, obviamente, para você se apresentar, né? Mas sem pressa. Com um pouquinho dessa trajetória, você falou que tem o marketing na veia. Como é que foi essa trajetória até o momento em que você resolveu empreender no café? Muito bom, cara. Bom, eu comecei na época da faculdade, fazendo administração de empresas, eu comecei a buscar estágio ali e aí entrei numa empresa na área de compras. Falei, nossa, o que é isso, né? Ninguém sabia ali o que era a área de compras. E aí comecei a pegar gosto por aquilo e na época eu estava fazendo faculdade e na sequência eu tinha que escolher uma pós-graduação. E dentro dessa empresa que eu comecei a fazer estágio, eu fui atender uma área de marketing. Cara, me apaixonei. Falei, nossa, que isso? Eu quero trabalhar ali, eu não quero ficar em compras, eu quero ir para marketing. E aí eu fiz uma pós-graduação de marketing, depois fiz um monte de curso de marketing e tal. E eu percebi que eu poderia ficar em compras atendendo marketing, que dali a pouco fazia mais sentido para mim. Porque eu sempre fui um cara muito de processo, eu gostava de negociar, eu gostava de projetos. E aí eu entendi que meu skill era mais compras mesmo do que marketing. Mas o conhecimento que eu fui adquirindo ali fazendo curso, estudando, pós-graduação, relacionamento com os clientes internos, foi me ajudando. Então foi assim que eu comecei em compras. Cara, aí rodei várias categorias. Comprei assim, eu acho que não tem nada que eu não comprei, né? Trabalhei muito tempo em indústria, depois eu fui trabalhar com construção civil, depois trabalhei com consultoria. Na época de consultoria, cara, foi uma escola, porque eu era consultor, mas eu não era só aquele cara que chegava lá e falava, ó, faz isso, faz aquilo. Eu botava a mão na massa. Eu montava áreas de compras. Então eu montava a área de compras aqui numa empresa, dali outro dia eu montava uma outra lá no agro, lá no meio do Mato Grosso, dali a pouco eu montava uma outra aqui lá no Nordeste, no Sul, fora do país, Estados Unidos, Europa, não sei o que e tal. E aí fui desenvolvendo essa carreira e falei, cara, gostei desse negócio, vou ficar. Saí da consultoria, trabalhei, enfim, trabalhei no Grupo Ultra, que é um dos maiores grupos onde tem hoje a Ultragás, né? Na época tinha a Extra Farma, Ipiranga. Depois eu trabalhei um pouco na Gafisa, que era Alphaville Urbanismo, Tenda, Gafisa.
conglomerados gigantes, cara. Depois fui trabalhar na JBS. Pô, a JBS é uma das maiores empresas do Brasil. E, cara, tinha um monte de marca ali. Então, tinha dentro de um grupo JBS, tinha Seara, PicPay, Eldorado, enfim, um universo. Trabalhei na Enel, que é energia elétrica, na empresa italiana. E eu percebi que o café com comprador, cara, ele já meio que estava começando a nascer nessa minha carreira, porque eu fui me relacionando com fornecedor, cliente interno e compras. É a tríade ali, né? E eu vi que eu gostava desse negócio. Só que eu falei, putz, eu preciso seguir uma carreira onde eu consiga lá na frente um dia sair do CLT, né? Vamos dizer assim. E aí eu fui trabalhando, só que eu não pensei em criar uma empresa. Eu pensei em abrir um podcast. Ah, vamos fazer conteúdo sobre compras? Vamos. O Rui, que é meu sócio, trabalha em compras também igual eu, de longa carreira. Morou na Europa vários anos e trouxe pro Brasil esse conceito. Cara, lá fora tá todo mundo fazendo podcast. Aqui no Brasil não tinha, cara, não existia. Não tinha essa cultura de podcast. Isso lá em 2018, 2019. E eu trabalhando no CLT e ele também. Só que ele trabalhava lá fora, na Europa, nos Estados Unidos também, e eu aqui no Brasil. E a gente com essa vontade, né? Aí eu entendi, pô, eu já era executivo, já tinha uma carreira bacana, já tinha uma autoridade, já tinha contatos, já fazia palestras em eventos, eu era muito chamado para congressos, seminários. Aí a gente arriscou, vamos fazer um conteúdo? Vamos. Ah, cara, mas eu não sei se podcast vai rolar e tal. Ele, não, vai rolar sim, vamos fazer. E aí começou, cara. A gente começou a gravar, basicamente gravando na hora do almoço, assim, né? Ele voltou pro Brasil, então a gente tava trabalhando, a gente saía pra almoçar, ligava pra algum amigo, ô, você não quer gravar um podcast aqui comigo e tal? O cara, mas o que é isso? Não sei, grava aqui, vamos ver o que vai acontecer. E começou, cara, a gente ia numa empresa, ia na outra, gravava, ele basicamente capturava as imagens lá, editava, fazia toda a parte de edição, eu escrevia os conteúdos, os textos, montamos ali um site e começamos a publicar, né? Totalmente despretensioso de virar uma empresa, né? E aí começou a rolar essa transição, né? Do meu lado CLT executivo para o lado de empreendedorismo. E meio que começou junto, assim. Eu mantive ainda a minha posição dentro de empresa, em paralela com essa coisa de empreender por uns 2 anos, mais ou menos, né? E aí, possivelmente vamos falar mais para frente aqui, né? Mas foi o momento que eu fiz a transição realmente de sair do CLT pro empreendedorismo, mas foi uma coisa meio que andou juntos assim. Então, em resumo, cara, tenho quase 30 anos de compras. No meio desse tempo todo, comprei, cara, assim, todos os tipos de categoria possível. Fiz muitos cursos no Brasil, fora do Brasil. E é minha vida, cara. Compras é minha paixão, minha vida. Eu vivo disso. Eu acordo e vou dormir todo dia pensando em como é que melhora compras, cara. É esse, né? Sou casado hoje com a Diana, que é minha sócia no Café com Comprador. Tenho filhos também, um deles já virou comprador também. Então, muito bom. Então é isso, cara. Compras é meio que, sei lá, talvez minha vida, meu propósito, é isso. Fala um pouquinho desse ecossistema, né? Porque a gente estava batendo um papo aqui nos bastidores, falou de 70 mil compradores. Que loucura! O que é esse ecossistema do café? Legal. Então agora eu dou continuação ao que eu estava falando aqui. Começamos a gerar podcast ali e tal. Totalmente despretensioso de nada, cara. A gente só queria gerar conteúdo. Porque assim, o comprador, ele não tem um curso, uma faculdade, nada. Ele começa a trabalhar ali, cara, e vai meio que aprendendo no dia a dia, né? Lá atrás. Hoje já tem. Tem pós-graduação, tem curso de compra. Você pode estudar lá para ser comprador, mas na minha época ela não tinha nada, cara. E aí a gente começou a gerar conteúdo, com o objetivo de ajudar o comprador a assistir ali um depoimento, um case de sucesso, um método e tal. Dali a pouco a gente começou a perceber que começou a vir gente seguir a gente. Eu falei, cara, tá crescendo esse negócio. Do nada veio a pandemia, cara. E aí a gente já tava fazendo um podcast que ia para as redes sociais, o YouTube, site e tal, mas ninguém muito olhava isso. Cara, a gente foi dormir, no dia seguinte a gente acordou com a pandemia, todo mundo trancado em casa.
que aconteceu? Foi todo mundo consumir conteúdo digital. Chegou lá, já tava o meu canal estruturadinho lá, cara. Com várias entrevistas, pauta, estratégia. Cara, até arrepio, velho. Foi assim, a gente foi dormir com 400 seguidores, no outro dia acordou com 20 mil, assim. Ó. Meu sócio me ligou e falou, cara, acertamos, vamos em frente. E foi. E aí a gente começou a expandir, né? Começou a abrir Instagram, LinkedIn, canais no WhatsApp. Virou um negócio multicanal e orgânico, né? Porque os compradores, pô, gostei do café. O que é o café? Vou lá descobrir. Ninguém sabia o que era o café com o comprador. Ninguém sabia. Tanto que o nome surgiu do vamos tomar um café, né? Não é nem... O que é o vamos tomar um café? Vamos fazer uma conversa, vamos fazer uma reunião. É um café. Café é uma reunião, né? E, cara, nesse tempo todo, em 7 anos, a gente conquistou hoje um patamar de ser a maior comunidade do mundo para profissionais de compras. A gente abriu braços para tudo quanto é lugar do Brasil para fora. Então, temos atuação tanto nos Estados Unidos, Europa, Ásia, em América do Sul. Temos grupos, né? Então, a galera segue a gente. Se tornaram membros do café, que a gente fala. E hoje a gente se posiciona como um hub de conteúdo. Né? Por que hub? Porque eu faço conteúdo de diversas formas. Tá? Podcast, continuo fazendo desde sempre. O que é o podcast? Eu entrevisto heads de compras. Newsletter, a gente solta semanalmente a gente chama de revista eletrônica, né? Que é uma newsletter que tem cases, notícias, artigos, informações para o cara receber lá e se manter informado. Né? Postagens em redes sociais. Se você abrir o LinkedIn lá, o Instagram do Café Comprador, todo dia tem um conteúdo. Todo dia. Falando de uma prática, de um case, de uma dica, não sei o quê. Grupos de WhatsApp. A gente começou lá com 3, 4 grupos, hoje tem mais de 50 grupos, 50 grupos. Como é que você faz gestão de 50 grupos? É muito louco. A gente tem hoje mais de 15 mil profissionais de compras dentro do grupo. E é itinerante, né? Porque às vezes um cara sai, o outro entra e vai indo. Então, e aí o café virou uma empresa. Então, como é que eu faço isso? Hoje eu tenho uma pessoa que cuida ali. A gente contratou um cara que é um gerente de comunidade. O trabalho dele é cuidar dessa galera. Tem tecnologia, tem tudo, mas ele tá lá o dia inteiro lendo mensagem, vendo o que rola. Porque a gente meio que organizou esses grupos para as pessoas não ficarem entrando lá e postando qualquer coisa, assim. Primeiro que não tem ninguém que não é compras lá. A gente faz uma triagem. Você só entra lá se você for comprador mesmo. E tem regras. Você entrou lá, você vai pôr o que ali? Demanda. Dicas, perguntas, vaga de emprego. Não tem nada de propaganda, de nada, né? Enfim, aí o Café Comprador cresceu. Hoje eu tenho, tem o editor, né? Tem o pessoal técnico lá que faz toda a gravação do podcast, cortes, edição. Tem o Customer Success, que atende cliente, né? Tem gente de tecnologia, tem consultor. Cara, tem tudo. Hoje nós somos um time, né, de 12 pessoas. Temos canal de humor. Cara, por isso que é hub, né? É muita coisa, é muito conteúdo, é muita distribuição e tal. E do outro lado a gente tem a frente de negócios, que é o quê? Eu ajudo empresas. Por quê? Hoje tem muita empresa que quer vir falar com esses compradores. Então a gente ajuda essas empresas a trazerem as suas marcas para esse ecossistema, respeitando a hierarquia, as regras, os procedimentos, e aí gera negócio, né? Gera negócio para as empresas. Foi uma forma que a gente criou de monetizar esse business e fazer com que realmente a gente pudesse ser uma empresa, né? Com funcionários, com escritório, com contas a pagar, receber, enfim, né? Tudo direitinho. Então são 7 anos de negócio e não é fácil, né, cara? Porque assim, é uma loucura. Eu achava que no meu CLT lá eu trabalhava demais, eu tava enganado, né? Nem de perto. Você falou do número de 70 mil compradores, mas isso, obviamente, de pessoas que você sabe quem são, onde estão. Mas a sua audiência total hoje, nessas frentes, é o quê? Ela extrapola, porque que acontece? O cara de marketing começou a assistir, o cara de vendas começou a assistir, o cara de técnico de segurança do trabalho começou a assistir, o CEO, o CFO, todo mundo. Então, cara, a audiência nossa, dependendo de canal, ela passa de 1 milhão, assim, né? Então ela extrapola. Mas a gente não fica muito ligado em números, sabe por quê, cara? Hoje, infelizmente, né, com esse mundo de influência, com esse mundo digital, todo mundo consegue fazer conteúdos e patrocinar e divulgar e tal. Dali a pouco tem o número distorce, então a gente prefere trabalhar a base qualificada. Então, assim, eu sempre defendo, nós somos 70 mil profissionais de compras. E eu falo para esse público. Se tem 1 milhão de gente vendo, tá tudo bem, não tem problema. Mas eu prefiro que 70 mil veja do que vem outras pessoas que não tem muito a ver com aquilo, fica assistindo. Claro, é muito legal ter uma audiência grande.
né? Mas a gente não se apega muito a isso, não. A gente prefere trabalhar a qualidade do conteúdo e de fato, entregar para o cara de compras um conteúdo bacana para ele evoluir na carreira e para ele, dali a pouco, conhecer marcas e fornecedores, do que viralizar conteúdos que não faz muito sentido pra gente, entendeu? A contramão de influencer, porque pro influencer, quanto maior a audiência, mais dinheiro ele ganha. A gente não ganha dinheiro do YouTube, a gente não ganha dinheiro de plataforma, a gente ganha dinheiro do nosso trabalho para empresas, né? Muita gente fala, por que você não bota lá no YouTube e faz não sei o quê? Não é nosso business, cara. A gente não precisa ter 50... Tudo bem, é dinheiro, é legal pra empresa, mas não é nosso business, assim. A gente ia ficar focando em algo que a gente não domina ali, entendeu? Extrapola um pouco, né? Então, né, mais ou menos esse é o rumo que a gente dá pro negócio, cara. Legal. Agora vamos trazer papo pra banda de cá, pra banda do marketing. Bora. A gente vive um momento hoje no marketing que é muito louco, né? Eu lembro quando eu trabalhava em agência ainda, por anos 2000 e pouco. Uhum. E aí começou a ter essa relação mais forte com compras, né? A área de compras começou a se fortalecer mais dentro das grandes empresas. E aí, via de regra, tinha não sei se a palavra certa é ranço, mas tinha um desafio ali interno, porque a frase clássica compras não pode comprar marketing que nem ela compra parafuso, né? Eu acho que eu já ouvi isso na minha trajetória de 31 anos de marqueteiro diversas vezes, né? Mas eu acho que isso é um processo que talvez envolva uma comunicação que talvez não tenha sido muito bem feita no começo, de uma área nova que foi entrando. Acho que também toda a parte de prestação de serviço de marketing acaba pegando um desafio que é interno da empresa, que é marketing e compras. Quando essa relação vai bem, esse ecossistema vai bem, mas quando ela não vai bem, isso vira um problema. Isso fez, inclusive, que a gente evolua hoje para percepções de que no final vai bater. A percepção final é de que é um desafio, é um problema, é uma determinação de compras, mas seguramente não é. Que os pagamentos são em 120 ou 180 dias, que as concorrências, no caso de live marketing, são no mínimo 20, às vezes 30 agências num projeto, que a maior parte delas é feita de forma eletrônica, e agora tem as modalidades mais recentes, né, que são os NDAs, onde as agências que participam oferecem tudo aquilo que elas desenvolvem numa concorrência para as empresas, inclusive a caso de que se cobra para participar de concorrência. Enfim, eu sei que isso tudo a gente está chegando no extremo oposto. Mas eu queria entender, e aí aproveitar essa sua visão de mais de 30 anos dentro dessa área, como é que foi esse processo evolutivo e no teu entendimento, por que ainda existe uma pseudo-barreira nessas duas frentes? E só para complementar também, eu queria muito entender o papel do marketing de compras há 30 anos atrás versus o papel de hoje. Legal. Você teve essa evolução no mercado. Eu acredito também que o teu canal ele deva ter corroborado, né, para uma evolução também nessa área. Então acho que legal. Ótimas perguntas para um começo aqui. Então vamos lá. Primeiro, quando uma empresa, vamos supor assim, a gente abre um negócio aqui agora. Acabamos de abrir um negócio. Vamos vender TV, certo? Somos sócios aqui, vamos vender TV. Qual que é a nossa primeira preocupação? Pô, vamos divulgar essa TV e vamos vender a TV. Ninguém pensa em comprar, ninguém pensa em negociar, ninguém pensa em economia. Não, todo mundo... Esse é o ponto principal do business, do B2B corporativo. Compras é uma área que todo mundo meio deixa de lado, assim, inclusive o board. Por quê? Pô, quem são os grandes destaques da empresa? O diretor de vendas, o diretor de marketing, até o CFO também. O diretor de compras, cara, ele é um cara que às vezes não tem nem diretor na empresa, né? Esse cenário era o cenário que de 30 anos para cá evoluiu médio, assim, não evoluiu muito, tá? Então, quando a gente olha a relação de compras com o negócio, já por cultura e por prática, por costume, hábito histórico, não é que tem uma barreira que foi colocada, ela sempre esteve lá. O compra sempre foi o cara que anda de grupinho lá e o resto da empresa aqui, ó. Sempre foi assim. Então, como é que o comprador se sente com isso? Se sente mal. Ele não gosta, ele queria estar dentro do negócio, ele queria participar das reuniões de vendas, ele queria ganhar comissão de venda, de compras, de saving, né?
O vendedor, se ele vende bem, ele ganha comissão. Se o cara negocia bem, não ganha nada. Então o comprador já nasceu, o comprador já meio patinho feio, velho, tomando chinelada. Né? Tô defendendo o cara? Não, é a realidade. O marketing, vendas, tem toda a linha de pô, preciso fazer negócio acontecer, tem um verbo aqui, vamos fazer curso, vamos fazer convenção, vamos criar, vamos não sei o quê. O comprador tá lá, ó, só processo, negociação, pedido, só chato. A vida do comprador é meio chata, assim. Ao longo do tempo, a gente veio tentando mudar um pouco disso. O Café Comprador foi um dos pioneiros a trazer esse olhar protagonista para o comprador. Eu posso ficar 5 horas aqui falando para você que o compras é mais importante que tudo, mas o papo não é esse. O papo é todo mundo pode estar junto no mesmo patamar buscando um resultado melhor para o negócio. Então, o marketing, o vendas também olha para o compras como o patinho feio, o cara que só trava negócio e só fica, esse cara é chato, tem que fazer processo e não sei o quê. Então já tudo nasce já com um bloqueio. Quem que pode quebrar isso? Eu defendo que o comprador pode quebrar isso. Ele pode entrar lá e mostrar o valor dele. Ele pode entrar lá e resolver coisas no sentido de dar valor para o negócio. Ele pode trazer isso. Quem faz isso? Poucas pessoas, porque demanda o quê? Esforço, inteligência emocional, resiliência, paciência. E muitas vezes não é o comprador. O ser humano não quer se desafiar a um ponto de sair de uma linha de rotina e fazer coisas diferentes. Então por que eu estou dando essa introdução? Porque existe sim uma barreira, cara. Existe. Tem empresas que a área de compras fica numa sala e o resto da empresa na outra sala lá do outro lado. Assim, os caras nem conversam, sabe nem quem é. Desce no elevador, não sabe nem quem é o cara. Né? Então, mas essa visão de patinho feio, você acha que ela tem mudado nos últimos anos por conta do mindset dos próprios colaboradores de compras? Ou você acha que tem uma mudança estrutural nas empresas? Eu pergunto isso porque a gente faz parte de uma rede multinacional e eu tenho conversado com agências de fora do Brasil e a gente vê uma tendência mundial de cada vez mais a área financeira ganhar uma relevância em cima da área de marketing, tem essa briga, né, de o que vale mais a pena, é a criatividade ou é a economia, em momentos onde principalmente o cenário econômico estrutural, né, dos países não é o mais favorável, a gente vê de fato essa área financeira e aí obviamente dentro da área financeira tem a área de compras também ganhando essa relevância dentro da empresa. Então acho que tem um conjunto estrutural de mudanças também. Né? Tem mudado muito, tá? Muito mesmo. Eu sou muito orgulhoso e feliz de participar dessa mudança. E o que a gente defende lá para a comunidade? O que o Café com o Comprador ajuda a comunidade? A gente mostra para eles como que eles podem colaborar com isso tudo. Como que o compras ganha destaque na empresa? E muitas vezes em momento de crise, a empresa perdeu margem, não tem dinheiro, chama o comprador para negociar. Agora é um momento que ele entra em protagonismo. E um outro momento é quando ele consegue, de alguma forma, ter aliança com o marketing e vendas e participar dos desenvolvimentos. Vou perguntar para você aqui, qual é a única área de uma empresa que pode conversar com todas as áreas? É compras. Imagina você, marketing, entra lá na operação e pergunta, o que você está fazendo aí? O cara não vai nem olhar para tua cara. O comprador pode fazer isso. Por quê? A obrigação dele é entender o que o cara faz para ajudar ele a abastecer. O comprador tem crachá de entrada em todas as áreas da empresa. E ele também tem crachá de entrada em todos os fornecedores. O comprador pode te ligar e falar, cara, eu não tenho demanda para te comprar, mas vem tomar um café para a gente falar de mercado. Você vai. E ele vai capturar todas as informações de mercado que ele precisa e ele é o elo do negócio. Aí você olha, poxa, é verdade, cara. Imagina o RH fazendo isso. O RH ligando pro fornecedor falando, vem aqui conversar com o cara, não vai. Ou o RH indo lá na tua mesa, o que você tá fazendo aí? Você vai ficar com medo de ser demitido, cara. Né? Compras pode fazer isso. Não tô dizendo que compras é melhor que vendas ou marketing, mas compras consegue agregar de uma forma estratégica. Indo na tua pergunta, financeiro tem o seu protagonismo. Pô, quem que entende hoje de fluxo de caixa, de EBITDA, de investimentos, da financeiro? A gente nem sabe o que é isso. O marketing. Cara, o marketing é o criativo. Ele tem que olhar para o mercado, entender como que a gente vai fazer as estratégias, ele que bota fogo em vendas, ele que faz coisa girar, né? Só que um tá olhando, pegando sua palavra, um tá olhando economia, o outro tá olhando criação. Quem compatibiliza isso tudo e bota tudo para fazer sentido? Compras, cara. Sabe por quê? Existem conceitos em compras que poucas pessoas fora de compras conhecem,
né? E eu vou falar um agora aqui que resolve isso, que é o tal do custo total de aquisição, o TCO, Total Cost of Ownership. Ele consegue trazer um CFO e um CMO para a mesa, faz aquela conversa e consegue montar cenários que vão ser com custo ok, criatividade ok. Às vezes não é o custo, às vezes não é a criatividade. Agora, sempre pode ser tudo junto. E o comprador, ele é treinado para isso. Então, eu defendo muito isso. Relacionamento entre áreas. Empresas que têm essas áreas todas bem relacionadas e trabalhando para o negócio, estão todas prosperando. Empresas que não têm isso, vai dar conflito. Vai quebrar uma hora. Então, Vai quebrar. aquela visão que o mercado tem de compras, de negociação, desconto, economia, na verdade não é custo-benefício e integração entre essas áreas de quem quer de fato economizar com quem quer trazer coisas mais criativas, mais investimentos mais pesados. Sim, mas a área de compras ela tem que ser uma área estratégica. Como é que você tem uma área de compras estratégica? Quando o board da empresa entende que aquela área é uma área que pode dar valor, investe em treinamento, investe em tempo para o cara maturar. Se não, cara, ele vai ser um problema para você. Ele vai ficar querendo negociar preço em algo que você não precisa de negociação preço. Até porque o saving do marketing ele pode voltar e você fazer uma coisa melhor que aquele saving. Não vai lá pro bolso do CFO. Mas às vezes o cara é de uma outra categoria. Que saving faz a diferença. Sabe por quê? Porque saving é caixa. Caixa que quebra empresa. Não é EBITDA, faturamento. Nada. É caixa. Um real que eu economizo vai pro bottom line, vai pro lucro. Se você chega num negócio e fala assim, olha, empresa, você tem que aumentar a sua margem em 20%. Tem duas formas. Ou você vende mais, divulga mais, produz mais, paga mais imposto, faz tudo. Aí você aumenta em 20%. É fácil isso? Cara, depende de mil coisas. Ou você compra melhor. Se você reduz o teu spend em 15%, você aumenta a tua margem em 5%, 8%. É matemática, não sou eu que inventei, isso é matemática. E comprar melhor não é saving, cara. Comprar melhor é planejamento, homologar fornecedor certo, pegar um bid complexo de marketing, não ficar fazendo concorrências e matando o teu fornecedor ali, e aquela bagunça toda. É estruturar o negócio, é planejar, comprar, e é o custo total, né? A gente pode falar melhor disso depois, mas assim, e o comprador pode fazer isso, se ele for bem treinado e se ele tiver aliança com a área de marketing. Não adianta o cara de marketing chegar lá e falar assim, olha, eu decido que o criativo e você decide preço. Cara, não existe isso. Nunca vai dar certo. Tem que ser junto. Só que o cara do marketing tem que chamar o cara de compras. Ó, tô pensando em fazer essa compra para daqui 6 meses. Vamos junto? Vamos. Se o cara chega e fala, ó, tô pensando em comprar isso aqui para amanhã, já era, velho. Já era, não tem que fazer mais nada. O comprador vira uma secretária de luxo teu. Ele só vai pôr o pedido no sistema, vai ligar pro fornecedor, vai ficar pedindo desconto, vai atrasar a tua vida. Perfeito. Entendeu? Esse ponto exatamente queria entrar. No mundo ideal, compras deveria ser envolvido no kickoff de um planejamento estratégico, é isso? Até antes. Até antes. Compras tem que participar da criação do conceito. Sabe por quê? De novo, cada um jogando a sua posição. Né? Pensa um time orquestrado. Compras pode e deve olhar fornecedores apartado da concorrência. Se você chega assim no compra e fala, ó, tô pensando em fazer uma campanha em dezembro, você tá em julho, ótimo, o cara já começa a associar quem vai chamar, se falta aqui fornecedor, né? Já começa a ajudar. E ele ajuda você a montar escopo. Tá? Se cada um trabalha na sua sala e se encontram só na hora que você abre a requisição pro bid, já tá atrasado. Imagina um cara buscar fornecedor a hora que ele recebeu a requisição. E também se o marketing já chega lá com um fornecedor que ele já meio que conversou e tal, tá errado o procedimento. Não é o comprador que vai pôr dificuldade ali, o procedimento tá errado. Você não tá sendo compliance. Entendeu? Então, qual que é o mundo ideal? Aliança, cara. Comitê. Tem que estar junto. Se todo ano tem Dia das Mães, por que a gente espera faltar uma semana para abrir uma requisição do brinde do Dia das Mães? Ah, vou lançar um produto daqui 3 meses. Já chama, compra e fala, ó, estamos pensando em lançar. Vamos lá, vamos conversar? E ali começa. Tem que estar junto, cara. Senão não vai dar certo, entendeu? E não tem dado certo. Vocês sabem disso. Né? Não tem dado certo. Por quê? Porque falta essa consciência de que tá todo mundo defendendo a mesma empresa. Não pode ter conflito de área, cara. Não pode. Infelizmente tem.
A gente tenta fazer dentro do café, porque a gente fala pro comprador, e aí eu falo não só porque, assim, ó, qual que é meu lugar de fala aqui? Eu represento o café, que é a comunidade, e eu recebo esses feedbacks de todo mundo. O comprador fala com a gente faz pesquisa, mas eu também fui comprador de marketing. Então eu sei, porque eu vivi isso na pele. Então a gente está colocando o que não é porque a gente acha que é assim, é porque realmente é, por pesquisa, por case de sucesso e por resultados. Todas as vezes na minha carreira que eu operei uma compra junto com marketing, desde o começo, foi um sucesso, cara. Todas as vezes que eu não fui envolvido, deu algum conflito. Ou a compra até sai, mas sai mal ou menos ali. Poderia ter tido uma negociação melhor, poderia ter tido um processo mais azeitado, poderia ter tido um ganho. Entregou, mas entregou meia boca. Agora, velho, olha a economia desse ano. Não dá pra ser meia boca. Não dá. A gente pode correr o risco de ser meia boca, porque, cara, a economia tá tensa, cara. Não tem mais espaço pra médio. Ou você performa bem, tem lucro, ou você vai quebrar, velho, né? Mais ou menos isso. Acho que uma das grandes questões, né, que o marketing tem, especialmente a área de experiência em marketing tem, é por que caramba, numa concorrência, a gente coloca 10, às vezes 20 agências. Eu queria entender tecnicamente qual é o benefício disso para o negócio e, somado a essa pergunta, por que ao invés de eu trabalhar com uma visão longeva com esses prestadores de serviço, onde tem ganho de cultura, tem ganho de aprendizado por estar trabalhando com recorrência, tem uma série de ganhos quando a gente tem fornecedores com uma visão de médio e longo prazo. E por que a gente não sente isso no mercado? Eu queria ver se você consegue dar um pouquinho de luz. Cara, é assim, ó. Toda empresa que compra tem um procedimento. O procedimento vai estar escrito lá assim, ó. Para a categoria de marketing, o comprador é obrigado a cotar com X. Então isso já é um procedimento da empresa. Muitas vezes, e quase sempre, as agências não sabem disso. Então quando você vai competir com 10, fica puto. Você acha que é o comprador que está fazendo pirraça com você. Não. Primeiro ponto, tem procedimento. Cada empresa tem o seu. Segundo ponto, muitas vezes tem influência do próprio cliente interno. O cara chega e fala, eu quero que você cota com essas 4 aqui. Aí o outro, eu quero 2 aqui, ó. Aí o compadre, não, mas o meu vendor list, que é o quê? O que é vendor list? É a base dele do sistema dele lá. Ele tem cadastrado lá 5 empresas que o sistema botou para ele cotar com essas 5. Por quê? Porque ele já comprou dela, já deu certo. E aí acaba tendo 10 caras na sua concorrência. Então tem várias coisas que acontecem no bastidor de compras que o fornecedor ali, a agência, ela nem vai saber disso nunca, mas ela vai ficar irritada porque ela vai para uma concorrência com 10, tá? E tem também o comprador que tá meio perdido, porque ele recebeu um briefing e tá lá assim, ó, agência, campanha, sei lá, vamos pegar mais num detalhe assim, criação de um KV para não sei o quê. E embaixo tem uma outra linha, tá escrito assim, ó, impressão do panfleto, não sei o quê. Depois tem assim, buffet. São 3 linhas de coisas distintas. Aí ele chama 10 empresas, sendo que 2 atendem tudo, 2 atendem só buffet, 2 atendem só o KV, 2 atendem... Percebe? O cara tá cotando 3 coisas que não tem nada a ver. Ele deveria fazer 3 processos. E para cada processo chama 3 empresas. Não, ele junta tudo, faz um único processo, chama 10 empresas. Você entra aqui e responde uma linha. Você entra e responde 2. O outro responde 3. E aí ele está equalizando aquilo tudo. Isso é o quê? Falta de preparo do comprador, falta de alinhamento com o cliente interno. Porque o cliente interno pode ajudar. Eu posso chegar em você e falar assim, cara, ó, vamos lá. Eu preciso que você compra para mim esse microfone e esse copo. Só que assim, esse copo aqui, ó, é de vidro. Você compra de quem vende vidro. Esse microfone é equipamento. Você compra. Eu posso trocar essa ideia com você antes. Posso te ajudar. E aí você faz um processo com eficiência. Ou não, ou eu jogo na tua mão, cota aí. Quando você vê, você tá cotando errado ali. Tá... Percebe, cara? Então, tudo isso é planejamento, cara. Eu acho que esse é um dos maiores desafios das agências hoje, porque quando você contrata, você pede um projeto para uma agência, um stand, uma convenção, que seja, a agência ela tá cotando tudo.
né? Então ela faz esse papel ali de consolidar todos esses subfornecedores e apresentar uma proposta única ali para o comprador. Uhum. Só que as propostas não são equalizadas, né? E nem equalizáveis, né? Porque vai ter a agência que vai trazer uma ativação mais cara e vai investir menos em cenografia, vai ter uma agência que vai trazer um stand com mezanino, a outra vai trazer mobiliários mais bacanas. Então, a gente como agência, né, a gente entende o desafio que é para compras, mas a gente não vê muita solução em relação a isso, porque você, no final, você é a pessoa de compras, ela vai pegar duas planilhas e vai comparar essas duas planilhas, mas são projetos completamente diferentes. E aí, como é que fica esse papel de marketing junto com compras, de uma coisa que é intangível, mas ao mesmo tempo tem o valor na planilha? Cara, assim, infelizmente é uma realidade que eu acho que ainda vai por muito tempo acontecer. Eu aposto no conteúdo e educação para melhorar isso. Por isso que a gente criou o Café Comprador. Eu acho, inclusive conversando com a Elo da Ampro, né, recente não, converso com ela há muito tempo e a gente já conversou várias vezes sobre isso. E eu defendo, falo, ó, o conteúdo, a educação vai fazer com que o comprador vai lá no marketing antes, senta com o marketing, abre a planilha e fala, olha, vamos cotar tudo com agência ou vamos desmembrar e fazer job a job? E o marqueteiro também precisa estudar e ter vamos dizer assim, a disponibilidade de conversar para saber que aquilo é uma conversa para o negócio, para a empresa, e não para ele ali. Não está comprando para ele, está comprando para a empresa. Percebe? De novo, são duas áreas que tem que se conversar. Isso que você falou, cara, aconteceu minha vida inteira e vai continuar acontecendo. Como é que resolve isso? Eu vou sentar com você 2 meses antes, vou abrir tua planilha e vou falar, cara, ó, cenografia aqui tá muito grande essa cenografia. Vamos tirar e cotar com empresas de cenografia, até para não ter bitributação, até para não equalizar banana com abacaxi. Vamos, topa. Agora tem um monte de coisinha pequena aqui que não compensa. Junta tudo, faz um turniquezão lá, bota pra agência. Chama 1 ou 2 agências, ou pega que já fez esse trabalho para você com confiança lá atrás, que já tá homologada, vamos nela. Dá para fazer isso. Isso é possível. Dentro do procedimento lá tem uma linha que diz, se você confia tecnicamente no seu fornecedor, ele já provou para você e tá com preço aqui, toca o pau, não precisa ir para mercado cotar toda hora. Dá para resolver isso. Mas precisa de várias coisas. E aí eu tenho uma pergunta que até corrobora a última pergunta do Fábio, que é justamente quais são os argumentos que o comprador precisa ter para ele conseguir desenvolver esse relacionamento mais de longo prazo com um único fornecedor, em vez de fazer de concorrência em concorrência. Sim. Então, quais são as vantagens que você enxerga? Quais são os argumentos que você acha que ele deveria ter? Cara, quando eu fiz isso, eu cresci na carreira, velho. Fui promovido, ganhei destaque, abri meu negócio. Nem todo mundo está disposto a fazer isso, porque você tem que sair da sua zona de conforto. Primeiro, você tem que estudar o que você está comprando. Você não pode comprar aquilo e, eu vou comprar de qualquer... Não, você tem que dar uma estudada. Pesquisar. Pô, hoje tem internet, tem IA, você pode estudar ali, ó, 2 palitos. Você tem que fazer isso. Como é que você ganha a confiança do cara do marketing para entrar? Você tem que mostrar que você conhece um pouco daquilo, que você está ajudando ele. Você que é marketing, você ia confiar num comprador que nunca comprou aquilo? O cara chegou, daqui que eu vou comprar. Você fala, não, peraí, você vai comprar errado isso aqui. Você não vai. Então, tem que ter confiança. O comprador precisa ganhar essa confiança. E o marketing, até como dica, ele precisa estar aberto a esse tipo de conversa. E se ele perceber que o comprador não está ainda equiparado tecnicamente, ele está tudo bem. O objetivo do compras não é manjar mais tecnicamente do que... Mas ele pode agregar com processos, com esse olhar que eu falei de custo total, com essa coisa de estratégia. Então, de novo, cara, tem que estar junto. Quais argumentos que eu usei na minha carreira e deu certo? Primeiro, tô indo para ajudar. Eu não tô indo para interferir, para mudar. Tô indo para ajudar. Às vezes eu via a compra, às vezes eu sentava lá e uma compra acontecia mesmo sem eu conseguir fazer nada, mas eu já ganhava confiança. Numa segunda compra eu botava um pitaquinho ali. Na terceira vez eu já começava a agir melhor. É resiliência. Então eu fiz isso. Primeiro, tive acho que um benefício porque eu estudei marketing, mas quem não estudou, o comprador é ligeiro, ele sabe se informar sobre aquela compra. Cara, eu tive que comprar helicóptero uma vez, eu fiquei 1 semana estudando com o piloto para comprar helicóptero. Eu fiz isso, porque senão eu ia comprar errado, né? Então o comprador que está assistindo, a galera que está entendendo aqui, dá uma estudada, se aprofunda naquilo. Segundo, mostra valor.
vai na linha de, ó, tô te ajudando para a empresa. Terceiro, resiliência. Tomou um não, 2 não, 3 não, vai voltando. Eu tomei não, cara. Tomei vários não. E teve área de marketing que eu não consegui entrar, cara. Não foi só sucesso minha carreira. Eu trabalhei numa empresa, uma construção civil, 5 anos eu trabalhei lá. Eu montei uma área para outras categorias e tal, montei a área de marketing. A área de marketing lá não deixava eu entrar. Eu não conseguia entrar. Aí eu falei, acho que é porque eu sou homem, tinha mulher lá, talvez seja isso. Trouxe uma mulher, não entrou de novo. Aí eu falei, puta, e agora? Aí eu peguei uma pessoa de marketing, trouxe, treinei ela compras, não entrou. Aí eu tentei top-down, fui na diretoria, a diretora foi lá, pá, não funcionou. Cara, eu fiquei uns 4 anos tentando. No 5º e último ano que eu fiquei nessa empresa, o que eu fiz? Consegui entender um pouco do que era importante ali para aquela área, quais eram os motivos de ganhar confiança. Aí eu falei, cara, eu vou trazer uma pessoa de agência que fala o idioma deles, vou botar em compras, vou treinar compras, mas vou leve. Velho, entrou. Legal. Funcionou. Foram 5 anos, cara. Meu case de sucesso mais resiliente da história. Entendeu? Agora, você não precisa esperar 5 anos, né? Já entende ali, tem uma conversa franca, real. E outra, vai ter empresa também. Tem empresa que tem cultura também de não ter isso, cara. O cara vai comprar. Tem empresa que o marketing compra. E se a empresa quer isso, cara, se o C-level da empresa decidiu que seja assim, tá tudo bem. Não tem problema. Tudo tem que ser de acordo com o negócio, com a empresa, com o objetivo. Eu, quando eu vou treinar compras, eu falo, o que o teu chefe quer? O que o teu CEO quer? Saving, entrega saving. Ah, ele quer qualidade de atendimento e relacionamento. Vamos criar um KPI disso aqui. Não vai contra. Vai o que o cara quer. Vai o que a empresa quer. Trabalhar em hospital é atendimento. Trabalhar em indústria é margem, é negociação. Você tem que entender onde você tá, cara. Senão você vai fazer coisa errada, entendeu? E você entrou nesses pontos de KPIs, eu tenho muita curiosidade para entender o que são de fato os KPIs de compras quando a gente fala de brand experience. Legal. Então, os KPIs são por evento, ou se vocês comparam um evento de um ano para o outro, o que mudou. Vocês entram no detalhe das linhas, o quanto a gente gastou de seno, de técnica, ou o quanto a gente investiu naquele evento como um todo. Tá. Como funciona esse processo? A maioria das áreas de compras não faz esse nível de detalhe para indicador, não, tá? Isso é basicamente exclusivo da área de marketing mesmo, que mede ali o resultado, tá? O que o comprador de marketing olha? Indicadores que são comuns com outras categorias. Infelizmente. Então ele vai olhar o quanto de saving ele teve, ele vai olhar o lead time de compra, quanto tempo ele demorou para comprar, ele vai olhar fluxo de pagamento, prazo de pagamento. Isso é péssimo, porque não são os indicadores alinhados com o que você fornece. Eu não posso medir você, que é uma agência de live, que cria, que faz coisas incríveis, eu não posso medir você pela quantidade de dias de pagamento que você me deu. Eu não posso te medir por isso. Perfeito. Isso está errado. Tem que rever. Áreas de compras maduras que conseguem olhar para marketing como estratégica criam indicadores novos. Cara, vou te dizer que na minha carreira eu vi pouquíssimos. Assim, 1 ou 2 empresas e olhe lá. A grande maioria mede errado. Que é aplicar a medição que põe lá para MRO, que é parafuso, né? Para marketing. Não dá, cara. Aí eu te aperto com prazo, te aperto com lead. Não é isso. Eu teria que medir, por exemplo, o fator criativo. Né? Teria que medir, por exemplo, o ROI da tua campanha. Então, mas isso chega? Compras? Minha sensação é que não chega, né? Não, chega. Porque na verdade a avaliação é ficou satisfeito ou não. Não chega. Assim, de novo, é relacionamento. Existem empresas que até fazem um retrofit do tipo assim, ó. Contratei essa agência aqui, ela fez a campanha, tá, quando acabou eu vou lá no marketing, falo, como é que foi? Faço uma pesquisinha ali, foi legal. Aí eu volto para minha base e falo, ó, nota 10, pode continuar, nota 5, sai fora. Poucas áreas fazem isso. E é assim que você avalia se você comprou bem ou não, no final. Através dessa proatividade de falar com o marketing, de entender os KPIs do marketing foram batidos, não foram. Sim, para marketing, infelizmente é assim, cara. E você acha que as agências deveriam ter um papel mais estratégico nisso, de fornecer mais informações? Também, porque partindo do ponto de princípio que eu tenho que o conteúdo e a educação muda isso tudo, e tem mudado muito, tá? Porque de 30 anos, 20 anos para trás para cá, cara, era 1000 vezes
pior que isso aqui. Ainda não tá bom, mas melhorou. Né? Eu gosto de olhar sempre Copo meio cheio. Isso, tá melhorando. Tem que melhorar muito? Muito. Mas assim, como é que o comprador, por conta própria, vai ter essas informações todas, sem uma agência ajudando ele, sem dando informação, sem um podcast igual vocês, criando esse conteúdo? Isso aqui vai ajudar muita gente, cara. Isso aqui vai ajudar muita gente. O café ajuda muita gente, mas o café não é focado em marketing. A gente fala para todas as categorias. Sabe quantas categorias tem dentro de uma empresa? Mais de 60, cara. Marketing é uma delas. Isso que vocês estão fazendo aqui vai gerar muito valor. Entendeu? Então, agência, né? Eu, quando era comprador, eu tirava na minha agenda, pelo menos ali, 1 hora por semana para bater papo com a agência. Mesmo. Me conta aí, cara, como é que tá o negócio, como é que tá o mercado, o que você tá entregando? E ali eu começava a trazer elementos para ajudar, claro, a minha compra, a minha empresa, a minha carreira. O comprador pensa muito em carreira, mas eu trazia coisas boas pro processo. Tem gente que não faz isso, cara. Infelizmente. Tem gente que vai trabalhar e faz só o que chegou lá. Chegou a requisição, compra, pronto, próximo. Mas assim, tem o médico que é assim também, tem o advogado que é assim também, não é só o comprador, entendeu? Isso é uma coisa que eu sinto muita falta no nosso mercado, dessa aproximação, principalmente com compras. Muitas vezes o relacionamento acaba ficando mais distante, né? Eu tenho um background, eu sou formado em economia, na verdade, não sou publicitário. Trabalhei 10 anos em Venture Capital e Private Equity, consultorias, então quando eu vim para a agência, eu vim com um pouco dessa cabeça de KPIs, de como que eu consigo ajudar o cliente a entender melhor, né? E essa proximidade com compras, ela acaba ajudando muito as agências a como entender o que a empresa precisa, qual a necessidade dela, justamente para poder avaliar se o evento foi bom ou não, né? Se a compra foi bem feita ou não foi. Então isso é uma coisa que a gente tem tentado trabalhar muito lá, de pegar os eventos dos anos anteriores, decupar eles em grandes categorias, né, de cenografia, técnica, explicar a evolução de custos, se foi desconto, se foi economia nos projetos, se foi outras ideias. Mas esse mundo ainda está muito distante, que a gente precisaria aproximar, né? Isso tem muito valor para o comprador. Mas é até difícil, vou te explicar do ponto de vista dele, tá? Assim como a tua empresa, tem várias outras. Tô falando do ponto de vista comprador, tá? Sim. Aí o comprador tá ali e fala, por que eu vou te ouvir com esse monte de coisa legal, sendo que eu posso ter problema de compliance aqui? Eu não posso ficar sentando com você para ficar desenrolando esse nível de papo com você, porque eu tenho compliance aqui. O compliance impede de eu ter essa... Mas tem outras empresas, o comprador ele pensa mais ou menos assim, tá? Agora, qual que é a estratégia para resolver isso? Eu posso conversar com você no momento que eu não tô com bid. Aí não tem compliance. O comprador vai fazer isso por iniciativa própria? Alguns e às vezes. Mas aí você pode. Chama o cara para um café, chama o cara para um evento, chama ele. Percebe? Num evento, num encontro, dá para ter esse tipo de coisa. E, cara, conteúdo. Gerar conteúdo, gerar informação, mandar um e-mail marketing pro cara e tal. Porque, de novo, cara, é construção. Se eu pudesse resolver isso, eu chamava todos os compradores do mundo aqui, todos os marketings do mundo aqui, ó, botava todo mundo aqui e falava, gente, vamos todo mundo trabalhar dessa forma, assim, ó, vamos, resolveria. Mas tá todo mundo muito pulverizado, cada um na sua bolha, cada um no seu momento, cada um na sua política de empresa. Então, é uma construção, cara, é longo prazo esse negócio. De novo, tem melhorado muito, mas ainda tá ruim, cara, na minha opinião. Dá pra melhorar muito. Eu fico triste de ver muitos processos de compra sendo feitos de forma não eficiente, cara. Gastando tempo da agência, cara. Gastando sua hora homem de criação, de projeto, não sei o quê. Sua e de outros, né? E não é só isso. A compra está sendo feita, às vezes, de forma errada. Não está tendo o alinhamento lá entre cliente interno e comprador. O escopo ainda não está legal. Tem muita coisa para melhorar. Eu fico chateado, cara, porque é dinheiro da empresa indo pro ralo e tempo de todo mundo. Todo mundo poderia estar usando esse tempo para coisas eficientes. Não, tá usando para processos burros, assim, que não tá levando nada a lugar nenhum, cara. Entendeu? É triste. Mas o meu trabalho é tentar mudar isso, entendeu? Eu acho que um processo tecnicamente bem feito, ele é acima de qualquer indagação. Ganhei, não ganhei, mas tecnicamente eu entendi. Mas tem uma coisa que o mercado ainda sofre, o mercado do marketing sofre bastante, principalmente nessas concorrências com muitos players,
é que depois não tem feedback algum. Uhum. Então, assim, você fica lá e você simplesmente não sabe, primeiro, se foi bem ou mal, e aonde você foi bem, onde você foi mal, para inclusive você poder, no processo interno, melhorar. Uhum. Por que isso não chega? Então, é um pouco do que eu falei no assunto anterior, que é processo e conduta. São duas coisas, tá? E aí, a gente até estava falando aqui um pouco antes da gravação começar. Eu, Douglas, na minha carreira, eu criei uma prática, mas eu criei porque eu quis criar, de dar feedback para todo mundo. Cara, eu tinha pânico de ir embora sem dar uma resposta. Eu não gostava de ter e-mail não lido na minha cara. Eu tinha, sei lá, eu era meio metódico com isso. Então eu gostava disso. Isso me ajudou muito. E ajudou a minha carreira. Hoje eu sou empresário e eu tenho bom relacionamento com o mercado fornecedor, vamos chamar assim, agências. Tá, mas eu sou uma pessoa física ali no mundão, né? Como é que isso vira uma rotina legal? E um padrão de boa prática. As pessoas precisam entender, os compradores precisam entender que esse fornecedor ele não está te vendendo hoje, mas ele pode vender amanhã. E ele precisa saber por que ele perdeu para ele melhorar o processo dele e vir melhor na próxima. Tem que ter respeito, tem que ter. Então, tudo isso. Cara, eu posso listar 400 motivos aqui para o comprador dar uma resposta. Porque ele não faz. De novo, processo e conduta. Às vezes o processo não permite, cara, infelizmente. Às vezes está escrito na política que ele não pode falar. Só que ele não vai nem te falar que está escrito na política. Aí você fica. Se você for maduro, você dorme tranquilo. Se você tiver ali uma ansiedade, você não dorme. E conduta. Às vezes o cara pode fazer, mas não faz, cara. Aí é cada um, velho, entendeu? De novo, eu fiz e deu certo. Quem quiser seguir o que eu falei aqui, faça. Né? E eu te garanto que o relacionamento com a agência e com os fornecedores, ele melhora exponencialmente. O fornecedor fica muito mais fácil a relação, ele fica muito mais disposto a chegar no seu preço, a atender às suas necessidades, quando ele tem esse relacionamento e quando ele tem essa visão de que você também está valorizando o trabalho dele. Sim. Porque é muito triste para uma agência quando a gente participa de uma concorrência onde a gente dedicou ali 80 horas de equipe, 100 horas de equipe, um mês de trabalho, e no final a gente recebe só a sua proposta não foi aprovada, obrigado e contaremos com você para as próximas. Putz, isso é péssimo, cara. E assim, cara, desculpa até te cortar, mas assim, eu quero falar sobre isso, olha só. Antes de eu ser empresário, eu tinha essa consciência. E eu falo, comprador que tá assistindo, pelo amor de Deus, cara, responda o teu player. Por favor, faça isso, tá? É muito falta de educação, cara. Chega a ser maldade, velho, não responder. A não ser que tenha procedimento. Mas avisa. Fala, ó, cara, por procedimento aqui eu não posso dar informação. Ponto, já fica subentendido. Entendeu? E hoje eu sou empresário, cara, e eu sou vendas também. E eu tô passando o mesmo problema que vocês passaram a vida inteira. Eu solto 20 propostas, uma eu vendo e as outras 19 eu não sei o que aconteceu. Não sei nem se chegou na mão do cara. Eu fico, você recebeu? Chegou? Você recebeu? Porra, velho. É complicado. Eu sou solidário a essa dor e eu não gosto disso, cara, de verdade. Então, assim, não é o que a gente coloca de orientação para nossa comunidade. E volto a repetir. Às vezes é processo, mas muitas vezes é conduta, cara. Aí cada um. Aí é o ser humano que precisa evoluir, né, velho? Tô de acordo, 100%. Fala de novidades do café. Conta aí pra gente. Tenho certeza que, primeiro, que tem uma galera grande aí de marketing, prestação de serviço em marketing, vai falar, caraca, eu preciso falar com o Douglas amanhã. Boa. Então, assim, falem, porque realmente acho que vale a pena. Mas queria que você falasse um pouquinho de novidades que eventualmente você não tenha contado pra gente aí. Legal, cara. Nós somos uma empresa que tem o DNA de criatividade, assim, cara. Todo ano a gente quer lançar alguma coisa nova, né? Então, o que o café entrega hoje, assim? Quais são os pilares do café hoje? Para um lado, eu entrego conteúdo para compras, né? Eu entrego conteúdo. Eu entrego treinamentos e consultoria também. Então, eu treino compradores, eu ajudo áreas de compras a ficarem mais profissionais. Do outro lado, eu tenho clientes, empresas, agências e várias outras empresas que eu ajudo a entrar em contato com esse comprador através de vários produtos. Então, eu levo a marca dos meus clientes para dentro dos meus conteúdos, para dentro dos meus produtos, entregando brand awareness, brand content, autoridade, né?
e até conexão de negócio. Eu ajudo empresas a venderem, né? Então, o ecossistema compras, ele é para os dois lados, tanto para compras quanto para vendas. O mercado, ele requer novidades. Por quê? Quando a gente começou 7 anos atrás, só tinha a minha empresa fazendo isso. Hoje tem um monte de gente fazendo treinamento, podcast, o quê. Então a gente foi criando produtos novos. Então a gente acabou de criar um produto, cara, muito louco que chama Strategic Sourcing Simulator. O que é isso? Strategic Sourcing é uma metodologia de compras. O Copador usa isso. Simulator é um game, então nós criamos um game. A gente dá treinamento dentro de um game. É um baralho. Eu venho jogar baralho com vocês aqui, tô treinando vocês através do baralho. Ou digital. Funciona digitalmente também. Tá? Esse é um produto novo que a gente acabou de lançar. Um outro produto que chama Wishlist. Eu sento com você e falo, cara, quais empresas você quer falar? Você vai me listar, eu quero falar com A, B e C. Eu vou lá na minha base e crio estratégias de você falar com esse cara. Para ele ver sua marca, conhecer você e dali a pouco gerar negócio. Então é um trabalho muito, muito customizado que o Café Comprador faz, né? E um terceiro produto também que é novidade, a gente chama de Networking Day. Cara, é lindo isso aí. É um encontro, um evento, né? A gente chama de encontro, onde eu vou levar você e vou levar pessoas de compras que têm uma dor que você vai resolver. E aí eu boto todo mundo no mesmo lugar, a gente faz uma palestra, um painel de debate, um coffee break, e dali a pouco tá todo mundo conversando e você fazendo negócio, ajudando e vendo o cara acompanhando você, você vendendo pro outro. É um networking day, assim a gente chama. Realmente é um negócio bem bacana. Então, esses são os 3 produtos que o Café tem para 2026. E, cara, já estamos pensando em 27 já, cara. A gente, cada ano que chega, a gente tem que inventar coisas novas, né? Porque o mercado é muito competitivo, né, cara? Se a gente não criar coisa nova, dali a pouco a gente tá ultrapassado, né? Obrigado pela oportunidade de falar dos produtos aqui. Imagina. Douglas, eu queria agradecer demais, assim, você ter aceito esse convite, esse programa inaugural do nosso Brand Experience em Pauta. Quero agradecer você também, Fê, por ter topado esse desafio aqui da gente falar bastante de Brand Experience para nossa comunidade. E, cara, muito boa iniciativa do Café, Boa. Parabéns e obrigado mesmo, Douglas. Que isso, cara, que honra, cara. Que honra ser o primeiro convidado aqui. Eu tenho certeza que esse projeto vai explodir. Eu falei para vocês estão resolvendo grandes dores, né? Não só de marketing, mas de compras também, de vendas também. Eu só desejo sucesso para vocês. Obrigado, cara. Prazerzão bater essa bola contigo aqui. Contem comigo, contem com o Café. E sucesso, cara. Arrebenta aí. Parabéns. Estou orgulhoso de ver esse projeto nascendo aqui. Parabéns pela carreira de vocês também, que é realmente incrível, cara. A gente está muito feliz, né, Fábio, de te receber aqui, Douglas. Eu acho que não podia ser um primeiro papo melhor para a gente poder chegar com conteúdos tão bacanas e que eu acho que o mercado está precisando ouvir um pouco. Boa. Então, acho que foi um belo passo inicial que a gente deu aqui. Fábio, obrigado pela oportunidade do projeto. Acho que esse projeto tem muita coisa bacana para a gente agregar para o mercado. E Douglas, vamos manter contato. Foi um prazer te conhecer. E com certeza a gente ainda vai falar muito. E é isso, gente. Eu queria deixar só um agradecimento especial aqui para a Elô, da Ampro, que me concedeu o Felipe, que nos apresentou Douglas e que tem feito essa ponte muito importante e batalhado nessa luta dentro do Brand Experience de fortalecer o mercado, fortalecer o ecossistema e fazer dessa relação cada vez mais produtiva, frutífera e melhor para os clientes, para o consumidor na ponta que é impactado por tantas experiências cada vez mais, principalmente depois da pandemia. E mês que vem a gente está de volta aqui.